Os Estados Unidos podem fazer operações no Brasil? Podem ou não podem? Parece que podem. O presidente Trump assinou em 8 de agosto uma ordem executiva expandindo o RICO Act para combater o crime organizado internacional, incluindo aí possíveis operações em solo brasileiro. Nossos militares já foram avisados sobre isso lá atrás por autoridades militares norte-americanas, mas fizeram carinha de paisagem. A lei criada para destruir a máfia italiana agora permite que os Estados Unidos atuem contra PCC e Comando Vermelho e afins, facções conectadas a cartéis que enviam drogas para a América. Brasileiros comuns podem ser afetados com bloqueio de contas, investigações de transações e maior vigilância em aeroportos internacionais. O governo americano poderá confiscar ativos criminosos globalmente e agir sem pedir permissão, colocando a soberania brasileira em xeque? É esse o papinho que vão dizer? Pois é, mas isso não cola. E quer saber a verdade da verdade? Os Estados Unidos já estão atuando por aqui e várias operações policiais que você está vendo aí pelo Brasil afora já tem um certo dedo de uma investigação altamente profissional de combate ao narconegócio. Quem não quiser acreditar nisso, não acredita. Agora, presta atenção na análise especial que o nosso Maurício Galante, vereador lá no Texas, nosso grande companheiro aqui do Bradock Show, fez para a gente analisando o real impacto deste RICO Act sobre o Brasil e no Brasil. Fala aí, Galante. O Brasil entrou oficialmente na mira dos Estados Unidos para operações militares contra cartéis de drogas e crime organizado. Eu explico. A RICO, que a sigla americana é Racketeering Influenced Corrupt Organizations, de 1970, uma lei de 1970, ela enquadra o crime organizado, cartéis e operações ilegais que afetam a segurança interna dos Estados Unidos. Em agosto, dia 8 de agosto, o presidente Trump expandiu a abrangência dessa lei. Já no primeiro dia de governo, 20 de janeiro desse ano, o presidente Trump colocou uma ordem executiva para fazer o mapeamento dessas organizações terroristas, organizações criminosas e cartéis de drogas da América Central, América do Norte, em México, América Central, América Latina toda. Em maio, o governo americano pediu para incluir o Comando Vermelho e o PCC nessa lista. E o governo brasileiro se negou a incluir. Na prática, o que os Estados Unidos estavam fazendo? Pedindo ao Brasil, olha, nós vamos enquadrar esse pessoal, nós vamos atacar essas organizações, nós vamos fazer operações militares contra essas organizações, vocês querem nossa ajuda? Pô, fez a mesma coisa com o México concordou. O México deixou incluir o cartel de Sinaloa e o New Jalisco. O resultado disso, em agosto agora, uma ordem secreta do presidente americano para autorizando operações militares a qualquer momento contra essas organizações. O México ontem deportou ou extraditou 25 desses líderes desses cartéis do México para prisões nos Estados Unidos. E o Brasil não quer colaborar. Ou seja, muito em breve, os Estados Unidos vai fazer operações na América Central, na Amazônia, região da Amazônia, e regiões do Brasil que estejam na Amazônia, com fronteira com Colômbia, com Peru, com Venezuela, estão em risco de receberem operações americanas, militares americanas, para atacar redutos do cartel, do tráfico de drogas, redutos de bandidos que atuam no território americano. Já tem indivíduos presos aqui do PCC, 18 pessoas presas no estado de Massachusetts, com armas e drogas. Já tem 4 pessoas presas do Comando Vermelho no Texas, na fronteira do Texas, e esses cartéis estão operando em 23 países no mundo todo. Ou seja, o Brasil está fora dos países que cooperam com a atuação contra o narcotráfico. Até quando isso vai acontecer? Até quando o Congresso brasileiro e a sociedade brasileira permitir que esse governo seja leniente com o tráfico de drogas e a corrupção. Valeu, Maurício Galante. Rodrigo Constantino, Trump está cumprindo efetivamente a promessa de destruir aqueles cartéis que estão matando, segundo ele, mais de 100 mil americanos por ano com a maldita fentanil.
E o Brasil agora vai ser o cenário também, entra nesse campo de batalha internacional contra as drogas que estão afetando a América e exterminando brasileiros também, né? Já que aqui a gente tem aí 45 mil pessoas mortas por ano, em média, e outros 45 a 50 mil desaparecidos. Mas o importante é que o Lourão está fazendo a parte dele, né? Exatamente, está fechando o cerco contra o crime organizado, o tráfico de drogas e os narcoestados, que não por acaso tem ligação com o comunismo. E não por acaso também a equipe do Trump é toda formada por anticomunistas ferrenhos, né, como Marco Rubio, Maria Elvira Salazar e tantos outros que apoiam o governo Trump ou estão na administração e são descendentes de cubanos e tudo. Hoje, o número 2 do Departamento de Estado, o Christopher Landau, lembrou que seria aniversário do Fidel Castro, né, e escreveu uma postagem longa, derrubando todos os mitos, dizendo que qualquer um abaixo de 67 anos de idade nunca viu Cuba livre, né, e por aí vai. Então, eles entendem que há essa ligação entre o crime organizado, o tráfico de drogas e os comunistas na região, e estão declarando guerra a esse conluio, né? A explicação do Maurício foi muito boa, eu só não usaria no final a palavra leniente que ele usou. É cumplicidade mesmo. É leniente porque é cúmplice, no fundo. O governo Lula não quer punir os traficantes de drogas. Isso fica muito claro quando a gente lembra que um áudio de um integrante do PCC revelou que a organização criminosa mantinha diálogos cabulosos com o PT. Ou quando a gente pensa que o Lula, em campanha, foi a favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial, usando o boné CPX, né? E depois, com o esforço da Globo e companhia, tentaram enganar os trouxas, dizendo que aquilo era uma marca que não tinha nada a ver com crime organizado. Coloca CPX no morro que não é dominado pelo Comando Vermelho e veja a mágica acontecer, né? O então ministro da Justiça e da Segurança do governo Lula, o comunista Flávio Dino, né, foi também numa favela dominada pelo crime organizado, sem escolta policial. Ele que deveria ser, à época, a pessoa mais odiada pelos traficantes no Brasil, se ele de fato estivesse combatendo o tráfico de drogas, né? Algo muito estranho ele conseguir, com desenvoltura, né, balançar a pança num lugar dominado por traficantes, sem nenhuma escolta policial. Então, de novo, são coisas estranhas que acontecem porque a gente sabe onde bate o coração petista. Ele bate ao lado do crime organizado, do tráfico de drogas, tentando transformar o Brasil de vez num narco-estado. Dessa vez, há um inimigo à altura. O governo americano está tomando as medidas necessárias para combater essa gente toda, essa escória da humanidade, né, e fazê-lo de forma inteligente, eficiente e, se necessário, militar. Quem viu a série Sons of Anarchy, que eu recomendo, apesar de muito violenta, mas é divertido, já conhecia a RICO, né, porque é um instrumento utilizado para ir atrás justamente desses traficantes de armas, de drogas, o crime organizado em geral. É um instrumento muito eficaz que permite, inclusive, a asfixia pela via financeira. E é onde pega para muitos deles, né, porque eles precisam lavar o dinheiro todo que eles ganham, os vários bilhões, vendendo drogas que matam jovens e destroem famílias. Para o Brasil, fica uma grande esperança, porque na hora em que o narconegócio for atingido, também pega diretamente o Estado brasileiro, com quem esse esquema mafioso tem relações, imbricações diretas. Então, a esperança de que a gente possa mudar o modelo de Estado no Brasil graças a esse RICO Act. Tomara que a gente aqui no Brasil tenha competência, capacidade para combater isso de verdade. Você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Você quer mais disposição para a sua vida? Então, presta atenção. Daqui a pouco a gente vai falar de Power Pulse. Mas você está curioso? Então, liga 0800 787 1020. Já já a gente trata disso, hein? É potência para você. E no Bradock Show a gente agora vai tratar do cargueiro russo. Essa história também tá pegando, hein? O avião da Aviacom Zitotrans, empresa russa sancionada pelos Estados Unidos, Ucrânia e Canadá por transportar material bélico,
pousou no aeroporto de Brasília no domingo e voltou hoje para o seu destino. A companhia tem histórico comprovado de transportar peças para foguetes, drones militares, materiais nucleares e artilharia para a Coreia do Norte. A inteligência norte-americana confirmou que a empresa fornece suporte logístico para o grupo Wagner e transportou equipamentos bélicos para a Venezuela de Maduro. Por isso, talvez, a escala aqui no aeroporto de Brasília. O ex-funcionário da FAB classificou como muito estranho o cargueiro com esse perfil pousar em Brasília, levantando suspeitas sobre o conteúdo da carga. Quem sabe bastante vai trazer esclarecimentos sobre esse voo russo ao Brasil. De novo, Maurício Galante. A coisa tá russa, né? Qual é a consequência de um avião de carga russo pousar no Brasil 2 vezes em alguns dias, transportando carga militar? Esse avião da Viacom Zitotrans, uma empresa privada russa, não é apenas um cargueiro comercial. Ele está sancionado pelos Estados Unidos e pelo Canadá por ter transportado material, inclusive material radioativo, peças de foguete e material militar para o grupo Wagner, grupo terrorista Wagner, e grupo mercenário Wagner na guerra da Ucrânia, e também para a Coreia do Norte. O Brasil autorizando o pouso desse avião mostra claramente aos Estados Unidos que está se afastando da retórica. A retórica de bastidores é a vice-presidente tentando contato dos bastidores com autoridades americanas, empresários tentando contato com empresariado ou secretários dos Estados Unidos para aliviar o tarifaço, e ministro da Economia tentando se encontrar com o ministro do Comércio americano, só que o governo, com uma atitude dessa em plena guerra tarifária, se afasta das conversas de bastidores e volta tudo a estaca zero. Quem vai sofrer mais vai ser o pagador de impostos, vai ser o empresariado brasileiro que está sofrendo com o tarifaço. O governo brasileiro, nessa irresponsabilidade, põe tudo a perder. Ou será um planejamento adiantado para o Brasil se aproximar de países autoritários como China, Rússia e Irã? Pare para pensar, quem é que ganha com uma atitude dessas, uma provocação no momento desse? Muito grave o que está acontecendo, e espero que o empresariado brasileiro esteja de olho, entendendo que o governo está tomando atitude para sabotar a situação em que faz o comércio e o empresariado brasileiro sofrer. Esse governo não representa o povo brasileiro, não representa os interesses do povo brasileiro, não representa os interesses da soberania brasileira. Fabiana Barroso, o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, protocolou pedidos de informações ao Ministério da Defesa e ao Itamaraty sobre o pouso e permanência no Brasil desse avião de carga russo. A aeronave é alvo das sanções norte-americanas e pode ser esse aí um indicativo de que o Brasil já está colaborando, fazendo o esquema de BRICS, de imbricamento com a turma totalitária e com a própria Rússia, o que agrada em nada aos Estados Unidos? Boa, Serrão. Precisa até compreender se o senador Bittar está mandando ofício para o Celso Amorim, né? Porque a gente sabe que tem lá Mauro Vieira, mas ele é só pro forma. O verdadeiro chanceler brasileiro é o Celso Amorim. Aquele que foi, eu falei aqui, dei a dica, foi no Roda Viva na segunda-feira. Melhor, no Roda Morta, né? Que aquilo lá não dá para assistir. Mas é isso, né? Nós estamos aí em dias bem difíceis em relação a esse eixo do mal. Não sei mais o que falta acontecer, ou melhor, nós sabemos. O duro é que o Brasil não tem como reagir o que está se montando. Então, é importante realmente o senador se colocar dessa forma, pedir informações ao Itamaraty, a gente dá risada por dentro, porque a gente sabe que Mauro Vieira não tem voz nenhuma, não sei se ele vai responder. Ou vai responder daquela forma que a gente já viu a própria imprensa, né? Porque a imprensa militante, ela tem esse papel de defender o governo ao invés de cobrar essas coisas esquisitíssimas que está acontecendo no governo Lula. Então eles mesmos já disseram, não é bem o mesmo avião, não é mesmo cargueiro, não é mesmo, não é bem assim. Mas porque em dias tão complicados, onde a Rússia
tá lá negociando com o Trump, né? O Putin está negociando com o Trump. A gente tem assistido o Brasil, através do Lula e seu governo, se enfiar inteirinho, né, lá no eixo do mal, né, o eixo russo, o bloco russo-chinês. Só que tem só um detalhe, eu não sei se eles querem o Brasil, porque o Xi Jinping negocia uma coisa com os Estados Unidos, que isso é negócio de verdade, e manda, né, calma, menino, para o Lula, na outra sala. Mas isso é só para poder manter, né, assim, essa parte Brasil e China, para ele poder, o Lula poder agradar a militância, mas se a militância prestar atenção, está com toda a cara de que estão sendo enganados. Rodrigo Constantino, o Brasil da Petralhândia virou entreposto para operações militares russas na América Latina? Vamos passar mais esse vexame internacional? É o que parece, né? Já está comprando lá o diesel russo para financiar a matança na Ucrânia, recebendo navios sancionados do Irã nos nossos portos, e agora mais essa do avião russo, né? Tudo isso é o que a Fabi disse, configura o Brasil avançando rápido em direção ao eixo do mal. Nós não podemos suavizar isso, não tem como dourar essa pílula, né? Não é... Outro dia no Globo, o Merval Pereira, o tucano por excelência, chamou de arroubos infantis, quando Lula disse, né, com os mesmos trejeitos e figurino do Maduro, que vai ser cada vez mais socialista. Eu não sei porque que tucano adora ignorar as ameaças concretas do petismo, mesmo quando eles avançam em direção ao eixo do mal, transformando o país numa espécie de província chinesa, vassalo russo e bom aluno do Foro de São Paulo, né? Então nós estamos lidando aqui com algo muito sério. E dessa vez, nos Estados Unidos, como eu já disse na minha primeira fala, tem um adversário à altura que entende a importância disso e quer impedir que o Brasil seja uma nova Venezuela, que seja um novo hub para esses comunistas, virando um narco-estado, virando um porto seguro para a escória da humanidade, para esses ditadores todos, esses tiranos todos que comandam os BRICS, por exemplo, vários países dos BRICS, né? E o Lula ainda me tira da cartola uma piada quase tão boa quanto a do Haddad hoje, de que o Brasil está sendo perseguido por ser uma democracia mais sólida que a americana. O Lula diz que os Estados Unidos têm inveja do Brasil nos BRICS, né? Então, assim fica difícil, qualquer coisa séria. Mas não são arroubos infantis. Tem método, tem planejamento, tem projeto de poder. O Lula vai levando o Brasil cada vez mais em direção ao eixo do mal, e isso é coisa muito grave, com consequências drásticas para o povo brasileiro, que não tem nada a ver com isso, que não quer isso, e que cá entre nós não escolheu isso, porque a gente não acredita que escolheu de fato o descondenado nas urnas. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.